Bem, boa noite, meus amigos. Estamos retornando aqui ao nosso estudo da noite de hoje. Lembrando a todos, mais uma vez, que estamos estudando, hoje, dia 26 de novembro de 2021, o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, e estamos estudando o capítulo 18, que tem por título Amor, Alimento das Almas. Então, eu vou começar a fazer a leitura logo a partir do terceiro parágrafo, porque é onde nós paramos, né? Diz assim: isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial, quer dizer, a característica. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio, quer dizer, consumo de frutos. Na elevação, sucos e concentrados, não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Então, vamos dar uma paradinha aqui, né? E eu vou fazer uma pequena recapitulação sobre um assunto que nós abordamos na aula passada, quando o companheiro vai tocar num assunto, a questão da alimentação. Então, é importante a gente lembrar, né? Eu falei semana passada, mas vou repetir aqui. É importante a gente lembrar, mais uma vez, que os espíritos que se vinculam aos encarnados pela dependência alimentar não consomem nossos alimentos terrenos, quer dizer, o alimento material. Importante sempre lembrar isso, porque a gente sabe, né, que alguns irmãos nossos espiritualistas às vezes colocam nas esquinas, né, nas ruas, assim, nas encruzilhadas que eles chamam, né, aquela comida, bebida, frutos e outros objetos para os espíritos, né? Que eles dizem que aquilo é para os espíritos, né? Então, isso é uma coisa muito antiga, né? Quem já não viu uma coisa desse tipo? Mas é bom a gente lembrar aqui que os espíritos não consomem nossos alimentos. Esse alimento material é incompatível com a natureza fluídica do seu perispírito. É incompatível. No entanto, aqueles que possuem o corpo espiritual mais denso são ainda capazes de perceber os aromas terrenos, o que lhes possibilita usufruir das sensações correspondentes ao paladar que aquele alimento lhes produziam, por intermédio dos sentidos físicos, enquanto encarnados. Lembra que eu falei para vocês, né? Você está andando pela rua, de repente sente aquele cheirinho da pipoca e a sua boca enche de água, né? E aí você corre, aonde tem o pipoqueiro que me deu vontade de comer pipoca? O que é isso? É que eles trazem com eles a impregnância mental de uma sensação material. Aquilo ficou na mente, tá? Então, isso é importante a gente lembrar. Nas organizações espirituais, os fluidos são modificados através de recursos mentais dos espíritos. Os que detêm o conhecimento, quer dizer, os espíritos que detêm o conhecimento suficiente para isso, né? Que lhe dão a esses fluidos uma forma e características semelhantes às referências dos alimentos terrenos.
Então, o espírito diz assim: acabo de comer uma maçã. Isso é um concentrado fluídico que foi modificado através dos recursos mentais para ter a forma daquele alimento material. Lembra que às vezes a gente fala assim, o André Luiz diz, eu tomei um caldo reconfortante. Ele tomou um caldo reconfortante? Não. É um concentrado fluídico que tem a forma e característica semelhante à de uma sopinha nossa. Quem é que faz essa modificação? São os espíritos, através de recursos mentais. Da mesma maneira que eles fazem com a mesa, com a cadeira, com tudo isso. Lá não tem banheiro para o espírito tomar banho? Nós vimos aqui. Então, os espíritos que sabem manipular os fluidos dão a esses fluidos essa forma do alimento material. Entendeu? Vamos pegar o livro. Eu esqueci de falar para vocês. Eu vou precisar, quem puder pegar aí, a Gênese, o livro dos médios. Se alguém tiver aí o livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que eu esqueci de falar. A Gênese e o livro dos médios. E quem tiver Evolução em Dois Mundos, também seria interessante. Aqui na Gênese, vamos procurar o nosso famosíssimo capítulo 14. Acho que é o capítulo mais famoso, né? Então, aqui na Gênese, capítulo 14, vamos dar uma olhadinha no item 3. A Gênese, capítulo 14, item 3. Diz assim, capítulo 14, os fluidos. No item 3 diz assim, no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, tá? É o item 3 do capítulo 14 de A Gênese. Do estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, passa por modificações também variáveis em seu gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem diferentes fluidos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Tudo sendo relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que são também fluídicos, uma aparência tão material como a dos objetos tangíveis para os encarnados. Então, vou voltar aqui, olha só o que eles estão dizendo aqui. No estado de eterização, voltei no início do item 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, passa por modificações também variáveis em seu gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem diferentes fluidos que, embora procedentes do mesmo princípio, quer dizer, do fluido cósmico, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível.
Tudo sendo relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que são também fluídicos, uma aparência tão material como a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles, os espíritos, o que para nós são as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzir determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, mas por processos diferentes. Lá, como aqui, só é dado aos espíritos mais esclarecidos compreender o papel dos elementos constitutivos de seu mundo. Os ignorantes do mundo invisível também são incapazes de explicar os fenômenos que testemunham e para os quais contribuem, muitas vezes, maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade e dizer como veem e ouvem. Então, foi aquilo que nós falamos. Fecha a Gênese, não. Nas organizações espirituais, os fluidos são modificados através de recursos mentais dos espíritos, por aqueles que detêm esse conhecimento, para tanto, que lhes dão forma e características semelhantes às referências dos alimentos terrenos. Então, o espírito André Luiz diz, vou tomar um caldinho, vou comer uma maçã. É um concentrado fluídico a que eles deram uma forma e característica para aparecer com um alimento terreno. Agora vamos dar uma olhada no item 14 do capítulo 14 do livro A Gênese. Item 14 do capítulo 14, dos fluidos. É um item também muito famoso. Esse item 14. Aqui no item 14, está escrito assim: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais. É o item 14 do capítulo 14. É só ir um pouco à frente. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam, né? Os gases, como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades, como um químico muda de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações são o resultado de uma intenção. Às vezes eles querem fazer, mas frequentemente são o produto de um pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Então, às vezes, ele faz aquilo, aí se alguém disser assim, rapaz, como é que você fez isso? Não sei. Está aqui no item 3 da Gênese. Ele disse isso no item 3. Ele colocou aqui, ó. Os ignorantes do mundo invisível também são incapazes de explicar os fenômenos que testemunham e para os quais contribuem muitas vezes maquinalmente. Eles fazem, e se alguém perguntar como você fez, ele diz, não sei. Então, a questão 3, o item 3, se complementa no item 14. Agora, vamos pegar o livro dos médiuns. Vamos abrir na questão 74. Livro dos Médiuns, questão 74.
74. Todo mundo abriu na questão 74? Na questão 74, diz assim, as respostas, parte segunda, capítulo 4, da teoria das manifestações físicas. 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. Quer dizer, outros espíritos depois confirmaram essas respostas do Espírito São Luís. Vamos olhar o subitem 8. Subitem 8. No subitem 8, Kardec pergunta: como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? E os espíritos dizem: combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio, aquele efeito que o médium emite. Então, combinando uma parte do fluido com o fluido próprio para aquele efeito. Ele quer fazer uma maçã. Ele vai pegar uma parte do fluido universal, né? Ele vai combinar uma parte do fluido universal com o fluido próprio para materializar uma fruta que tem a forma da maçã. Da mesma maneira que ele vai materializar com o fluido próprio para poder, no caso aqui, levantar uma mesa. Então, para cada fenômeno que ele vai construir, vai realizar teu fluido próprio. Teu fluido próprio para ele levantar uma mesa e teu fluido próprio para ele modelar o fluido na forma de uma casa, na forma de um animal, na forma de um fruto. Vamos agora olhar os... Ô, Rosa, antes de você prosseguir, no item 1, você poderia me esclarecer o item 1 rapidinho? Item 1, será o fluido universal uma emanação da divindade? Não. Olha o item 2. Será uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. É uma criação do Senhor. Não é uma emanação dele. É uma criação. Entendeu? É uma criação. Emanação, a pessoa diria, saiu dele. Não saiu dele. É uma criação. Olha a pergunta. Será o fluido universal uma emanação da divindade? Não. Item 2. Será uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. Entendeu? É criação do Senhor. O universo foi criado por Deus? Tudo é criação da divindade. Agora, não pergunta como que... Tudo daqui, ó. Tudo é criação, exceto Deus. E os espíritos dizem assim, ó, não vá mais além do que isso não, hein? Senão você vai ficar maluco. Os espíritos dizem isso, não vá mais além. Como? Peraí. Está dizendo que Deus criou o universo. Peraí. Então Deus vivia onde? Entendeu as perguntas que você não deve fazer? Deus vivia onde? Se ele criou o universo, o que existia antes do universo? Não pergunta, porque tu não vai ter resposta. E os espíritos dizem, para por aí. Tem perguntas aqui no livro dos espíritos que eles dizem isso. Para por aí. Que você não vai ter resposta e vai ficar louco. Vai ficar assim, ó. Então, para por aí. Tem coisa que você não deve nem perguntar. Essa é uma. O que existia antes do universo ser criado por Deus? Para que não vai dar. Não vai, pelo menos no nosso... Nem sei se os espíritos puros podem responder isso. Nem sei.
Se eles podem responder isso. Por quê? Não é? Se Deus criou o universo, o que existe antes dele criar o universo? Nem sei se os espíritos têm essa resposta. Que é uma coisa tão assim, então é aquela coisa. Segue o que os espíritos. Para por aí, pelo amor de Deus. Que não vai sair a resposta dessa história. Aí vão acontecer o quê? Aí vai começar as conjecturas, e aí as pessoas vão começar a inventar. É o grande perigo que a gente encontra dentro da doutrina. Pessoas inventando coisas. E aí o cara inventa e o outro leu aquela invenção e passa a acreditar naquilo. É isso que a gente tem muito dentro da doutrina. Pessoas que não sabem uma resposta, ao invés de dizer eu não sei, ela começa a inventar coisas que ela não sabe e não vai saber. E aí o outro vai e acredita naquilo e tem aquilo como uma verdade. Então, entendeu? É o famoso não sei e também nem vou procurar saber esse tipo de coisa, porque não vai dar para chegar lá. Então, o que eu sei é que tudo é criado por Deus, inclusive o universo. Para aqui e acabou. A única coisa que não foi criada foi Deus. E parou também, que já complicou. É o que ele está dizendo aqui. Tudo é criado, exceto Deus. Então, o nosso limite de compreensão é aqui. É nesse ponto final. Tudo é criado, exceto Deus, ponto final, fecha aspas. Nosso limite chegou aqui. Não passa daqui. Não passe daqui, porque vai complicar. Vai enrolar. Vamos ver o item 14 agora. Item 14. O item 14, Kardec pergunta: que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Aí São Luís responde, né? São Luís que está respondendo. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, né, para dar a vida à mesa ou a qualquer outra coisa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, né? É apenas momentânea, já falamos disso. Quando esse fluido aí acabar, acabou tudo. É apenas momentânea. Aí ele diz aqui: é necessário a união dos fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine. Logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. E o subitem 15. Pode o espírito atuar sem o concurso de médium? Pode atuar a revelia do médium, sem que o médium saiba. Quer isso dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas alem os espíritos como de uma fonte o fluido animalizado de que necessitam, retiram. Assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso. O que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos, tá? Então, deu para todo mundo entender a situação? Agora, Rose, Oi. Esse fluido animalizado é o plasma? Sim. É o nosso fluido, é o ectoplasma. É o fluido animalizado, produzido... É ectoplasma, eu falei plasma. É o nosso ectoplasma, que vai trabalhar aí. Agora, no plano espiritual, os espíritos trabalham com isso. Eles, aqueles que sabem fazer, tá? Manipulam os fluidos, dão a forma que eles quiserem e
Aí eles dizem, vai um caldinho quente aí? E o espírito? Agora, Rose... Está impregnado do alimento, toma aquilo e diz, que sopinha gostosa, porque na mente dele ainda traz a sensação do alimento. Fale, Alberto. Às vezes, não sei se é mito, né? Se é mito ou verdade. Às vezes a gente está numa mesa mediúnica fazendo uma oração, dá um sono. Aí estão usando o teu ectoplasma, por isso tu deu um sono tremendo. Aí eu não sei se é mito ou verdade, né? Eu acho que é mais invigilância do médium. Muitas vezes. Invigilância do médium. É a mesma coisa da palestra. Estou desdobrado, tô dormindo, roncando, quase... Gente, eu e Menezes, durante alguns anos, fomos responsáveis pela reunião pública do Domingo de Luz e também da terça-feira. E, às vezes, o Domingo de Luz, não é, Menezes? O povo que sentava ali na frente, meu Deus! Às vezes, e roncava alto da hora da reunião. Quando eu digo alto, é roncar alto mesmo. Não é exagerando, não. Aí, às vezes, a gente tinha que dar um tapinha assim, porque eu via a hora que a pessoa ia cair de boca no chão. E na terça-feira à noite, né, Menezes? Que nós também coordenamos a reunião terça-feira à noite. Menezes era meu escriba. Adorava ele escrever no caderninho, que ele tinha uma letra bonita. Aí ele escrevia no caderninho lá, tudo para mim. Mesma coisa. Aí o pessoal dizia que o médium, tá desdobrado. Desdobrado nada. Desdobrado nada. Tá dormindo mesmo, né? Em vigilância. Né? Porque aí o médium tá ali do escurinho, né? Em vez de estar no escurinho do cinema, tá no escurinho da sala mediúnica. Mas Rose, vamos colocar uma justiça aí. Gente, eu já vi médium único roncando na mesa. Tá? Mas olha só, já soube disso também. Mas olha só, nos dias de reunião doutrinária, eu, por exemplo, voltava de um dia inteiro de trabalho. Aí o palestrante com aquela vozinha lenta, falando com aquelas explicações assim lentas, pô, vai te hipnotizando ali que tu não tem como escapar, gente. São os espíritos. Não são os espíritos, não, gente. São não. Agora vamos voltar lá. Eu li o subitem 14. Vamos ler também aqui o livro dos médios, já li o 15 também, o 14 e o 15. Vamos voltar agora ao André Luiz. Voltando aqui ao nosso irmão André Luiz. Aqui no André Luiz diz assim: meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade. Mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nosso irmão, falou do André Luiz, talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Olha como esse assunto é importante. Tem muita gente que diz assim, ficar falando sobre comida no plano espiritual, isso é uma besteira. Mas os amigos espirituais dizem para a gente o seguinte: quando o sujeito desencarna, tem 2 centros de força que vão trazer maior dificuldade para o espírito. Sabe quais são? O centro genésico, relacionado às sensações sexuais, e o centro gástrico, relacionado à alimentação. São aquelas energias mais terra-terra, da comida e da sexualidade. Então, são os 2 centros de força que mais trarão dificuldade de superação para o espírito. Sexualidade, não precisa nem falar por quê, né? São energias criadoras.
E desde que o homem é homem, está enrolado com a questão da sexualidade. As pressões, os preconceitos, né? Ao longo da história da humanidade. Todas aquelas questões terríveis que envolvem as questões da sexualidade. Os preconceitos, né? As pressões que as pessoas sofreram no passado, imagina, no século XIII, XIV, XV, com a questão da sexualidade, eram questões difíceis de serem resolvidas. Não? Não só para a mulher, como para o homem também. E detalhe, você é um espírito hoje, vive como mulher, amanhã como homem. Amanhã como homem, depois como mulher. Então, o problema da sexualidade, até hoje, é problema. Até hoje é problema. Desde que o homem é homem, até hoje tem problemas. Nós vemos por aí, né? Sem preconceito, sem nada disso. Mas olha a questão da dificuldade do homem na questão LGBTQIA e vai para aí afora. Não é verdade? E outras coisas, os preconceitos contra a mulher, contra o jovem, tudo isso é questão de sexualidade que as pessoas não sabem como resolver. E muitas pessoas não procuram terapeuta, porque vão falar disso para o médico. É um jovem que não consegue falar dos pais, aí vai falar dos colegas da rua, a orientação. Então, né? Olha do passado como as mulheres viviam, eram praticamente estupradas na lua de mel pelos maridos. Olha os meninos de 12, 13 anos que eram levados para os prostíbulos, para os pais, para aprender a ser macho. Já imaginou o trauma de um menino de 13 anos, 14 anos, lá do século XIX ou início do século XX, que era levado para um prostíbulo e aparecia lá aquela mulher com aquelas roupas coloridas, com aquela maquiagem, lembra? Que eram mulheres que muitas vezes foram trazidas da Europa como escravas, as famosas polacas, lembram? Essa história é tristíssima. Tem um cemitério em Auma. Quem mora no Rio de Janeiro conhece o cemitério de Inhaúma, né? Lá no final do cemitério de Inhaúma, tem uma parte do cemitério, hoje é considerado abandonado, que tem um cemitério lá, que parece que tem o cemitério de Inhaúma, e do lado dele tem o cemitério israelita. Os israelitas, parece, os judeus, deram um pedaço do cemitério judaico para as prostitutas poderem enterrar as suas companheiras. A maioria delas eram trazidas da Europa, meninas de 13, 14 anos, que viviam uma miséria lá no campo, nos campos da Polônia, né? Morrendo de fome. Aí homens iam até lá, bonitos, elegantes, dizendo que estavam procurando esposas para viver aqui no Brasil. Os pais, morrendo de fome, entregavam as jovens, mas exigiam que casassem com elas. E elas casavam, meninas de 13, 14 anos, com aqueles homens, faziam uma festa, aquela coisa arada toda, né? Aí ele apresentava para o pai a passagem para o Brasil, mostrava a escritura da casa. Traziam as meninas já casadas com eles. Embarcavam nos navios. Na primeira noite do navio, elas eram estupradas pelo marido. Imagina o trauma daquela menina. E às vezes não era só pelo marido, porque às vezes eles tinham mais 2 ou 3 companheiros no navio. E elas já dentro do navio, já eram estupradas pelo marido e pelos amigos deles. E eles diziam, isso é para você já aprender a saber o que vai ser da sua vida. Quando chegavam no Brasil, elas eram levadas para os prostíbulos, lá na Praça Mauá.
Aí vem o nome polacas. Olha o desespero delas. Não sabiam falar português. Não sabiam falar português. Eram entregues nos lupanários, lá, beira de mar, no Cais do Porto, aonde apanhavam, eram serviciais, sem saber falar português. Meninas de 12, 13, 14 anos. Lá ficavam. Aí as que já estavam lá, as mais velhas, é que ensinavam a elas a falar o português, davam algumas orientações, muitas delas morriam antes dos 18 anos. Onde enterrar aquelas mulheres? Aí é que aparece. Quem quiser saber no Google, bota lá no Google assim, Cemitério das Polacas, em Auma. E aí elas juntaram dinheirinho, compraram um terreno que parece que foram dos judeus, que deu... É o final lá do cemitério de Auma. E lá elas enterravam, elas eram enterradas. Hoje, parece, a matéria que eu li, está abandonado lá. Né? Está abandonado. Mas dizem que se a pessoa for até lá, eu já tive nesse cemitério umas 2 vezes, mas não sabia dessa história. Se você for lá no fundo do cemitério de Auma, você encontra restos, túmulos abandonados. E quando você vai, alguns ainda têm nas pedras o nome delas, o nome tudo em polonês, o nome delas. Que tristeza para essas mulheres. Depois vieram as francesas, lembram? Como eram conhecidas? As francesas, as polacas, tudo isso aqui no Brasil aconteceu, né? Então, a gente vê o como essas criaturas sofreram, como elas sofreram. Sofreram muito, né? Então, ele diz aqui, nosso amor, nosso irmão talvez ainda ignore que o amor é sustentáculo das criaturas e que o grande sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem um amor à base profunda. Então, tem muita gente por aí, como eu estava falando anteriormente, que acha que isso é uma grande besteira falar sobre isso, sobre alimentação na espiritualidade, falar sobre essas questões que nós estamos falando agora. Não é não, gente. A gente tem que falar sobre essas coisas. A gente tem que aprender sobre essas coisas. Esses espíritos, muitas vezes, desencarnam em situações muito difíceis. Essas jovens que desencarnaram assim, e de outras formas também, né? Muitas vezes são apegadas às questões materiais. Então, chegam ao plano espiritual em situações muito difíceis. Então, quem está aqui tem que estudar isso para poder ajudar esses espíritos. Ao invés de ficar falando, isso é besteira, isso é besteira, isso é besteira. Não é besteira, não. Nós temos aí os nossos irmãos africanos que morreram. Quem conhece ali o bairro da Saúde? Eu trabalhei ali, tive há pouco tempo lá. Aquilo era terrível. Os corpos eram jogados nos lixões. Como é que esses espíritos desencarnaram? Então, nós temos que estudar para ajudar esses espíritos. E aí nós poderíamos dizer, né, que devemos sempre lembrar que nosso lar é uma colônia espiritual transitória. Porque tem muita gente que acha que nosso lar é colônia de espírito perfeito. Não. Nosso lar é uma colônia espiritual transitória, onde situam-se espíritos ainda vinculados aos hábitos terrenos.
Por isso é necessário ministrar-lhes esclarecimento a eles e a nós. Porque muitos espíritos desencarnaram sem nenhum esclarecimento. Imagina essas jovens que desencarnavam de doença, desencarnavam sob pancada e outras coisas mais. E a nós, tá? Sobre as reais necessidades do espírito e auxiliá-los para o desapego aos costumes e vícios físicos, em consequência dessa conscientização. Então, a gente está estudando disso e tem muita gente que desdenha. Que história, né? Que história é essa de alimentação? Esses espíritos, muitas vezes, desencarnaram apegados a isso. Né? Como nós falamos aqui, né? Na semana passada, sobre a impregnância mental de uma sensação material. Tem gente, tem espírito lá no plano espiritual, que sentem o corpo ainda ardendo de quando ele se suicidou, tacando álcool no corpo. É uma impregnância mental de uma sensação material. O espírito não está pegando fogo. Mas houve uma sensação que afetou o perispírito, afetou a mente do espírito. E ele traz essa impregnância mental. E nós precisamos esclarecer esses espíritos. E como é que é esclarecer? É falando sobre isso. Porque aqui à nossa volta tem vários espíritos escutando. Não tem só nós encarnados. Se o tema vai ser tocado aqui na aula, a espiritualidade sabe. Opa, hoje vamos falar de impregnação mental a partir de uma sensação material. Vamos levar alguns espíritos que ainda sofrem com isso para ouvir sobre isso. Pois. Pode falar. Uma vez, há muito tempo atrás, eu andando na rua, aí eu passei por uma esquina e tinha uns frangos, né, umas oferendas. Aí eu fiz uma crítica, né? Eu falei, poxa, tanta gente passando fome, né? E eles fazendo esse, desperdiçando, né? Deixando frango morto, podendo matar a fome de alguém. Aí, na mesma hora, já veio uma resposta do espírito, né? Nós também aqui necessitamos de alimento. A gente ainda necessita de alimento. Foi essa a resposta que eu tive. Quer dizer, ele ainda não é que ele diz assim, nós ainda precisamos de alimento, quer dizer, nós ainda estamos presos às sensações materiais, por causa da nossa impregnação mental. Por isso que nosso lar oferece esses concentrados fluídicos para ajudá-los a repor suas energias que são deficitárias na forma do alimento material. Porque eles estão ali desgastados energeticamente. Precisam repor as suas energias, precisam dos concentrados fluídicos para se fortalecer. Mas aí a espiritualidade, sabendo da impregnação mental deles, diz assim, vamos pegar esses concentrados fluídicos, vamos dar a forma de um caldinho, né? Aí o espírito toma aquele concentrado fluídico na forma de uma sopa, na forma de frutas secas, né? Na forma de uma alimentação frugal, uma saladinha, mas é um concentrado fluídico, porque o espírito necessita do alimento, quer dizer, da energia, por ele estar muito fraco, desgastado, desenergizado, vamos dizer assim. Desenergizado.
Então, ele precisa do concentrado fluídico para se fortalecer. Mas na terra, quando ele estava fraco, o que ele precisava? Gente, eu estou fraco, estou precisando de um caldo de mocotó. Não é assim? Aí o cara toma aquele caldo de mocotó. Nossa, estou vigoroso. Então, vamos mudar o concentrado fluídico numa forma de um caldo forte. Mas é concentrado fluídico, porque ele está sem energias. Então, gente, o amor é a energia, na verdade, que a gente tem que entender. O que a dona Laura quis dizer, que olha o que a dona Laura disse. Nosso irmão, ela falou sobre André Luiz, talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Então, o amor é a energia que alimenta a vida do espírito nos diversos graus evolutivos. É fonte inesgotável do Criador. Então, o que nós precisamos muito é amar, porque esse é o grande alimento que sustenta o espírito. E para a gente encerrar, para nós encerrarmos essa aula de hoje, porque esse capítulo nós vamos encerrar semana que vem, e também estaremos encerrando o nosso estudo desse ano, nós vamos pegar o livro Evolução em Dois Mundos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. No capítulo 1, na segunda parte, capítulo 1, lá no final. Segunda parte, capítulo 1. Essa segunda parte, capítulo 1, fala da alimentação dos desencarnados. Mas eu não vou começar lá do início, não, tá? Eu vou já... eu vou começar no antepenúltimo parágrafo, começando a partir do final. Vai lá para o final do capítulo. Final do capítulo 1. Aí você volta. Tem um parágrafo que diz assim, de qualquer modo, pega o anterior, que diz assim, essa alimentação, aí depois essa alimentação, sobe aí umas 6 linhas. Todo mundo achou? Repete aí. Capítulo 1. Volta, 2 parágrafos. Do fim. O fim. Final do capítulo 1, da segunda parte. Aí tem um parágrafo assim, de qualquer modo, achou? Volta mais um. Tá assim, essa alimentação, agora, em cima dessa alimentação, sobe 5 linhas. Tá assim, ó. Espera aí. Essa alimentação... Agora sobe 5 linhas acima dessa alimentação. Tá assim, o corpo espiritual, acharam? Isso. Mais ou menos... Através da crema... Então, olha lá. Achou, Denise? Denise, vai para a última página do capítulo 1, segunda parte. Última página do capítulo 1, na segunda parte. Está lá, tem um parágrafo assim, de qualquer modo, achou? Final do capítulo 1. Na segunda parte. Segunda parte, não é primeira parte. Segunda parte. Segunda parte, capítulo 1. Da alimentação dos espíritos. Alimentação dos desencarnados. É o capítulo 1, achou? Segunda parte do livro, Denise. Segunda parte. Primeira parte é grossa. Segunda parte do livro. Porque o livro é dividido em primeira parte e segunda parte. Na segunda parte, está lá. Segunda parte. Primeiro capítulo da segunda parte. Alimentação dos desencarnados. Vai para a última folha desse capítulo. Aí está assim, de qualquer modo. Achou? Sobe mais um parágrafo. Essa alimentação, achou?
Sobe 5 linhas. Agora está assim, o corpo espiritual, acharam? O corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, então está dizendo que o corpo espiritual é poroso. Quer dizer, eu vou usar a palavra aqui, né? A epiderme cutânea do perispírito é poroso. Mais ou menos isso. É uma coisa que eu estou falando, né? Imagina que o perispírito tem pele. Vamos imaginar, né? Que ele tem a pele, e que essa pele é porosa. Eu estou divagando aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. O corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados, quer dizer, leves, ou sínteses quimioeletromagnéticas, quer dizer, a composição dele. Auridas, quer dizer, absorvidas no reservatório da natureza, e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Então, ele diz que os seres se sustentam entre si através do amor. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas, trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar. De vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor, para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. Então, o amor é a energia que alimenta a vida do espírito nos diversos graus evolutivos. Como ele diz aqui, toda criatura encarnada, Nossa, Rose, isso é forte. encarnada tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. É o melhor e mais perfeito alimento para o espírito. É o amor. Isso é forte, hein? Entendeu? É o amor. O amor... Muito forte isso, o hein? amor Então, tem muita gente desnutrida por aí, né? Porque o que tem de desamor por aí, né? Exatamente. É isso que verdadeiramente alimenta os espíritos. É o amor. Né? Amai os vossos inimigos. Amem-se os outros como eu vos amei. Jesus falou de amor o tempo todo, não foi, não? Amem-se. Porque o amor sustenta. O amor alimenta. Tá? Alimenta. O amor é a energia que alimenta a vida do espírito, encarnado e desencarnado, nos diversos graus evolutivos. É fonte inesgotável do Criador. Essa fonte não seca, não se extingue. Ela vem do Pai Criador. É o grande alimento. Perdi uma... Não é? O amor é o grande alimento do mundo. O Criador é fonte inesgotável do amor. Aí Jesus disse, muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. Porque é uma fonte inesgotável do Criador, é o amor. É o verdadeiro alimento que nós necessitamos. Né? Isso é forte, hein, Rose? E todo o espírito... Porque, então, a gente vê que tem muita gente desnutrida por aí, né? Porque o que a gente vê de desamor, né? Então, toda criatura precisa, né? Ela precisa amar e precisa receber amor.
Toda criatura precisa. Daí muita dor e sofrimento. Porque a criatura não percebe que ela não só precisa receber, mas ela precisa dar. Porque tem muita gente que só quer receber, mas não quer dar amor. E para que a troca seja perfeita, essa via tem que ter mão dupla. Essa via tem que ter mão dupla. Né? Da mesma forma que nós queremos receber, nós precisamos dar. Façais aos outros o que gostariam que lhe fizessem. Aí a gente vai começando a compreender os ensinos de Jesus. Por que ele falava tanto de amor? Por que Francisco de Assis falava tanto de amor? Por causa disso. Porque o amor é a energia que alimenta a vida. O amor é a energia que alimenta a vida. Sem amor, nós vamos morrer de inanição. Sem amor, nós vamos morrer de inanição. Né? Então, que a gente... Tem muita gente desnutrida, não tem? Então, nós precisamos... Porque o que tem de desamor, né? Mas é falando sobre isso que nós vamos aprendendo. Então, quando a pessoa diz assim, vai ficar falando de alimentação dos espíritos... A minha internet está estável. Aí... eu sei, aqui em casa também. Então, gente, é isso aí que nós temos que falar.